Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui missionária Thaís Carvalho falando com você. Desde já, se inscreve no canal, dê seu like, ative o sininho para que este canal cresça e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilha também, porque você estará nos ajudando a levar o ID do Senhor Jesus. Nós estamos em uma série 5 pilares de vida no Espírito. Já fiz a introdução, o último vídeo falando sobre oração, parte 1. E eu falei aqui, você pode procurar aí na nossa playlist. Eu falei aqui de uma oração que é infalível. De uma oração que são os planos de Deus para a nossa vida. Vamos ler a palavra? A palavra que nós vamos ler hoje está em Judas 20, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você já se fez a pergunta acerca de o que é orar no Espírito Santo e como orar no Espírito Santo? Porque veja bem, Espírito aqui está com E maiúsculo. Não é o espírito do homem. Tem pessoas que falam, eu estou orando no espírito. Na verdade, está orando na mente, está mentalizando. É o espírito do homem que está ali mentalizando. Mas Espírito Santo está falando da pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar sobre oração no Espírito Santo neste momento. Observe que Judas fala o seguinte: edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Primeiro vamos entender o que é e como orar no Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 6, o versículo 18, também está escrito: depois de revestirmos de toda a armadura de Deus. Aí ele fala o seguinte: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Eu quero aqui destacar a verdade para você que orar no Espírito Santo não é orar com o Espírito Santo. Vamos analisar essa colocação aí. Orar com não é orar no Espírito Santo. Apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 14, parte A, ele diz o seguinte: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem. Neste capítulo 14 de 1 Coríntios, apóstolo Paulo está explicando acerca do dom de línguas. E ele está explicando acerca de línguas estranhas, como nós conhecemos, né? E línguas para profecia, ou seja, a língua para profecia
é a língua que vem a língua e vem a interpretação, ou para a própria pessoa que fala a língua, ou para outra pessoa que esteja perto e receba a interpretação, vem a interpretação. Então, o seguinte, ele está separando, ele está explicando, distinguindo cada tipo de língua. A língua para profecia e a língua desconhecida ou língua estranha, que é aquela que não tem interpretação. Então, ele fala que quem profetiza é maior, né, do que quem fala a língua desconhecida. Por quê? Porque quem profetiza alcança um número maior de pessoas. Um número maior de pessoas é edificado. Não é que uma seja mais importante do que a outra, assim, em sua essência. Mas está falando do número de pessoas que são edificadas. Agora, a língua desconhecida, a língua estranha, ele fala assim, ó, se eu falo língua estranha, língua desconhecida, o meu espírito ora bem. E aí a gente já vai para Judas 20, aonde nós lemos no início. Amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a linguagem do Espírito Santo são as línguas estranhas. A linguagem que o Espírito Santo nos deu são as línguas estranhas. Em Atos, capítulo 2, os discípulos, eles não falaram apenas as línguas terrestres, mas no versículo 4, fala que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. No original, estas línguas são as línguas desconhecidas. E no versículo 6, está escrito que cada um ouvia falar na sua própria língua. Aí já são os dialetos, aí já são as línguas terrestres. A evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Por todo o livro de Atos, quando a gente vê o batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas desconhecidas. Então, a linguagem do Espírito Santo são as línguas desconhecidas. Linguagem esta que o apóstolo Paulo chama de línguas desconhecidas e de oração. Então ele diz: se eu falo em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ou, em muitas traduções, ora de fato. Aí Judas, ele chega e fala que através da oração no Espírito, ele fala que esta oração é o meio pelo qual nós somos edificados sobre a nossa santíssima fé. Porque o que nos faz falar em línguas desconhecidas é a fé. É só através da fé crer. Por isso falei. Ele fala que esta oração no Espírito Santo é uma forma de nós nos edificarmos. Quando nós oramos no Espírito Santo, ou oramos em línguas, o nosso espírito é edificado. Edificado como? É construído
uma superestrutura. Nós somos edifícios de Deus, chamados edifício de Deus. É construído em nós uma superestrutura. É construída a Thaís, o João, o Marcos, o André, a Maria. É construído segundo uma verdadeira justiça e santidade. A oração no Espírito Santo é tão importante que aos Efésios, lá no capítulo 6, após o revestimento da armadura de Deus, no versículo 18 fala: orando em todo tempo no Espírito Santo. Qual é a forma de se revestir das armaduras de Deus? Orando em todo tempo, com toda súplica, no Espírito Santo. A oração no Espírito, ela nos reveste da armadura de Deus. A armadura de Deus é revestida na oração no Espírito. A oração em línguas é a oração de fato. Por que a oração de fato? Porque se é a linguagem do Espírito Santo, então nós estamos orando a oração correta. E em 1 Coríntios, capítulo 2, está escrito que quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Olha que maravilha, olha que preciosidade, olha que pérola. O Espírito penetra até as profundezas de Deus. Esse mesmo Espírito que foi dado a você, esse mesmo Espírito que foi derramado lá no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Esse mesmo Espírito que você recebeu, ele é a essência de Deus. Ele vai no mais íntimo de Deus. Ele conhece os planos de Deus para a sua vida. E só através dele que há a revelação dos planos de Deus. Quando nós oramos no Espírito Santo, estamos fazendo a oração correta. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas como orar no Espírito Santo? Se eu não sou batizado no Espírito Santo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa receber o revestimento de poder. E este revestimento de poder já foi liberado. Está descrito em Atos 2. Já foi liberado. Agora, pela fé, você fala em línguas estranhas. Você é destravado. Eu declaro em nome de Jesus, quem está me assistindo e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, sendo cheio do Espírito, recebendo no seu Espírito as línguas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Agora tem um detalhe. Vamos ler 1 Coríntios 14, versículos 27 e 28, que diz: E se alguém falar em língua desconhecida,
Faça-se isso por 2 ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aí tem pessoas que falam, não, se não houver intérprete, fique calado. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, fique calado. E fale consigo e com Deus. Esse falando, em algumas traduções, falando consigo e com Deus, no original está se referindo a balbuciar. Ou seja, fala baixinho. Mas não é para reprimir. Mas não é para parar de falar. E eu trago aqui um pensamento aqui. Isso já aconteceu com todo crente que é batizado com o Espírito Santo. Em algum momento, você estando lavando prato, varrendo a casa, no trabalho, na rua, na fila do banco, em algum momento já vieram as línguas estranhas na sua mente? Você que é batizado com o Espírito Santo, fazendo diversas coisas do dia a dia, e em determinado momento começa a vir línguas estranhas na mente. Mas aí você, por não estar em um culto, por não estar sentindo um arrepio, um fogo, você não fala. Só que é para falar. Porque as línguas estranhas vieram para nós verbalizarmos, falarmos. Tanto é que eu já falei aqui, a evidência no batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Por que falar? Quando nós falamos, nós estamos materializando as verdades espirituais. O que está em nosso espírito está sendo jogado no mundo material. E quando nós falamos em línguas estranhas, muitas vezes o Espírito Santo está nos usando para interceder por alguém. Muitas vezes o Espírito Santo está intercedendo por nós mesmos. Irmãos, 10 minutos de oração em línguas equivale a horas e horas de oração em nossa própria palavra. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar. Vamos parar agora e analisar. Será que tem alguma palavra do nosso vocabulário que chame a atenção de Deus? Será que tem alguma palavra do nosso vocabulário que seja falado nos céus? Não. Qual é a linguagem dos céus? A linguagem dos céus é a língua desconhecida. Nós precisamos entender isto. Por isso a importância de se orar em línguas, e por isso que a oração em línguas é a oração de fato, segundo o apóstolo Paulo falou. E quando nós vamos orando nessas línguas sobrenaturais, o nosso espírito é edificado. A palavra é revelada em nosso espírito. É quando nós recebemos a revelação da palavra. Por exemplo,
Salmos 23, todos nós conhecemos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem até quadros lá na parede. Mas quando nós começamos a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, hora após hora orando em línguas, então, de repente a gente olha para o Salmo 23. Ou de repente o Espírito lê este salmo para nós. E aí é quando cai a ficha. Não! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É quando vem o entendimento em nossa mente. Esse é um dos processos da edificação. O Espírito começa a expurgar as impurezas da nossa carne. E a gente começa a enxergar. É tirado dos nossos olhos uma venda. É tirado dos nossos olhos aquela venda, aquele véu que nos encobria de transparecer a glória de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você se edifique, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Somos nós que fazemos isso. Não é Deus que vem por livre e espontânea força. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Deus trabalha com relacionamento, com comunhão. É você que decide. Quando vierem as línguas estranhas, fale. É pela fé, independente do que você esteja sentindo. É pela fé. Nós não somos guiados pelos sentimentos. Nós somos guiados pelo Espírito através da fé. Então, neste momento, decida orar a oração certa. A oração infalível. Quando nós passamos por todo este processo de edificação, de purificação, quando nós passamos por todo o processo de purificação, porque para se construir um edifício, a gente precisa limpar o terreno, não é assim? Pois é. É desse jeito que acontece com a gente. Após esse processo, nós andamos no poder de Deus. São 5 pilares de vida no Espírito. E qual é a finalidade? Andar no poder de Deus. Viver o sobrenatural. Andar nos planos de Deus. Você quer saber quais são os planos de Deus para você? Você quer que os planos de Deus sejam cumpridos na sua vida? Ore no Espírito Santo. Muitas vezes a gente, em nossa linguagem, pede um carro a Deus. Mas o Espírito Santo, nas línguas estranhas, não pede o carro. Ele vai aonde nós estamos precisando. E ele vai, não, Senhor, não é o carro que ele ou ela precisa. Ele precisa ser purificado da soberba, do orgulho. E essas coisas a gente não ora. Nem sempre a gente ora. Nem sempre a gente detecta isso em nós. Porque muitas vezes existem umas impurezas, umas obras da carne dentro de nós que nós não detectamos. Mas quando nós oramos no Espírito, tudo isso é exposto. Quando oramos no Espírito, o Espírito ora as nossas necessidades de fato.
Deixe-se ser guiado, ser guiada pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te submergir. Tem uma música que fala: eu navegarei no oceano do Espírito. Você precisa navegar nesse oceano. Ezequiel, não é até o tornozelo, vai mais um pouquinho. Não é até o joelho, não é até o ombro, é submerso. Tem que submergir, tem que mergulhar e perder o controle, deixa o controle com o Espírito Santo. A gente entristece o Espírito Santo quando resistimos a ele. Observe que o que fez a igreja do primeiro século explodir no poder foi quando foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque começaram a orar a oração certa. A partir do momento que você começar a orar nessa oração certa, de fato, você vai mergulhar mais fundo e fundo e fundo. E você vai ver sua vida ser transformada. Vai viver de fato os planos de Deus. Vai se encontrar em Deus. Porque tem gente que ainda não se encontrou em Deus. Não sabe qual é o lugar dele no corpo. Você vai se encontrar em Deus. Não extingais o Espírito Santo.